Se você tem, uma evolução de direitos, nasce o direito fundamental negativo, limitando o Estado. Aí vai evoluindo para o direito positivo, o Estado começa a atuar. Aparece o direito de terceira dimensão, o Estado começa os direitos de ambientais, o direito do consumidor, o direito à cidadania, plural. Então nós vamos trabalhar com uma outra teoria também chamada eficácia horizontal e vertical dos direitos fundamentais. O que é eficácia horizontal? A eficácia horizontal é a atuação da Constituição no plano individual, particular, numa relação horizontal. A Constituição desce para atuar também nas relações privadas. Porque nós temos a Constituição como um limite da atuação do Estado. Ela é vertical. O Estado, o cidadão. Essa relação, supremacia do interesse público, continuidade dos serviços públicos. Então você tem uma relação aí vertical. Mas nós temos o que nós chamamos de relação horizontal. Por que horizontal? O indivíduo vai ser contratado, mas se acontecer, os fatos que eu vou colocar são verídicos. Ela é obesa e a pessoa coloca, não, vou contratar você porque você é obesa. Por sua aparência. Isso aí não pode, isso aí é uma violação aos direitos fundamentais. Eu vou demitir um indivíduo por causa da sua cor. Você não pode entrar aqui porque você não pertence a essa categoria social. Você não pode entrar aqui porque você torce para o Flamengo. Você não... Então, assim, essas coisas que parecem ser bobas, não acontecem, tá certo? Viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio matriz, tá certo? Matriz. Então, o Estado, você não pode fazer o que você quer. Vou dar outro exemplo simples. Um indivíduo vai levar o filho para o cinema. Chegou no cinema, a censura era 14 anos, tá certo? E o indivíduo quis entrar com o filho na marra. O filho tinha 13, 12 anos, entendeu? E aí, não pôde entrar, porque existe um limite etário que o próprio Ministério da Justiça classifica o local. Beleza, ele entrou na Justiça, na STJ entendeu que a educação do indivíduo era também participação do Estado. Então, você também não educa o seu filho do jeito que você quer. Você tem que educar o seu filho do jeito que você quer também com os princípios que estão dentro da sociedade, para construir uma sociedade que seja, você vai levar seu filho para assistir pornografia, agressões, porque você é pai dele, entendeu? Por exemplo, tá? Então nós temos aí o que nós chamamos de eficácia indireta, proibitiva ou positiva. Por que isso? Nós estamos trabalhando com atuação em todos, isso é espalhado para a sociedade, tá certo? Essa eficácia positiva, ela vai irradiar, tá certo? Irradiar para o executivo, legislativo e judiciário. E isso, então, um indivíduo é discriminado num tribunal desse qualquer aí, um estagiário, por exemplo, que é muito comum, terceirizado, humilhado, tá certo? E você vê uma empresa ir lá dentro de um órgão, obrigar os funcionários a votar em determinado deputado, isso é fato verídico que eu estou colocando aqui. Então isso aí vai violar frontalmente, tá certo, os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais vão avançar horizontalmente e verticalmente para fazer a concretização dos direitos. E claro que envolve os deveres também, gente, não é só você ter... Mas a gente está trabalhando aqui com uma perspectiva de formação da sociedade para que os indivíduos conheçam os seus direitos e deveres. Alguns precedentes. Então, qual a ideia? Dignidade da pessoa humana, dignidade, igualdade substantiva, substancial e justiça social. É assim que a gente avança. Vamos falar de alguns precedentes para que vocês possam compreender, tá certo? Então, por exemplo, vou resumir rápido. A fábrica de lingerie que fazia uma revista íntima, tá certo? E aí os tribunais entenderam que essa revista estava violando frontalmente, tá certo, a dignidade da pessoa humana. Esse debate aqui, criou até uma lei, tá certo? A lei número 13.271 de 2016, tá certo? Para quê? Para que se faça
que faça essa revista proteja o patrimônio do empregador, mas que não viole a intimidade dos empregados. Então, que entre o quê? O bom senso, a razoabilidade, a prudência. Tá certo? Inicialmente foi, tá certo? Não foi aceito. Depois foi feita uma lei que regulasse essa matéria. Isso facilitou. Por exemplo, também, onde você vai excluir um cooperado de uma sociedade cooperada sem ampla defesa. Não pode. A todos serão garantidos a ampla defesa e o contraditório. Tá certo? Então, isso viola frontalmente a ampla defesa aos processos judiciais e administrativos. Então, não pode excluir uma pessoa de uma associação, de uma cooperativa, sem dar para ele o direito de defesa. Cita o indivíduo 15 dias, manda fazer um AR, um aviso de recebimento, para que ele possa se defender. E sim, violou o estatuto, aí sim você pode excluir. Faz aí o importante, mas isso é privado. Não é privado não, tem a Constituição como referência. Por exemplo, o empregado brasileiro trabalhava na Air France, uma empresa multinacional, e ele tinha um salário diferente. Viola frontalmente o princípio da igualdade, né, gente? Mas a empresa mora na França, mas ele atua no Brasil. Entendeu? Então, esse caso concreto, por exemplo, foi dado o mesmo salário para o piloto da França e o piloto brasileiro, tá certo? Em atividades idênticas, princípio da isonomia, tá certo? O indivíduo abandonou o consórcio, e aí a legislação do consórcio permitia ficar com 50% do valor pago. Isso viola frontalmente o princípio da razoabilidade. E aí o judiciário vai se manifestar. E aí vai ter que devolver. Não, ele vai ter que receber 80%. 80% tá bom, razoável. 70%, beleza. Mas não pode ficar com o dinheiro do indivíduo. Isso aí é enriquecimento sem causa. É ilícito. Por exemplo, tá certo? A cláusula de indenização tarifa por responsabilidade civil do transportador aéreo. Tem uma legislação específica que falava 300 e poucos reais quando você perde uma mala. 300 e poucos reais. Tem base teórica. E aí eles afastaram essa cláusula para garantir a defesa do consumidor para reparar para o indivíduo. E por último, o que nós chamamos de qualquer sociedade empresarial, você excluir o sócio sem dar ampla defesa de contraditório para o sócio. Isso aqui é o voto do ministro Gilmar Mendes, o recurso extraordinário 201.819. Todos esses julgados que eu falei para os senhores, esses casos aqui, são julgados no Supremo Tribunal Federal sobre relações privadas, eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas. Tudo bem? Daqui a pouco a gente continua.